Ô, Flávio, eu acho que se quiser que apague, eu vou te mostrar como fica apagado. Ou com luz acesa. Tá. Boa tarde, pessoas queridas. Só peço desculpas pelo atraso. Na verdade, eu cheguei bem cedo. Vocês viram que estava tudo pronto aqui. Deixei minhas coisas e me chamaram para uma reunião. Sim, essa é a vida. E eu levei a chave da sala. Mas tudo bem, estamos aqui. Espero esse relógio, acho que está certo. Não estamos tão atrasados, né? Agradeço o Walter, a Beatriz, como sempre, né? Apertar o botãozinho certo ali. Queridos, hoje é praticamente o penúltimo seminário, tá? O professor Flávio é coordenador do bacharelado em Química do IQE, orientador do programa, e ele vai falar sobre esse tema, né? O conhecimento de conceitos científicos em busca de métodos para as representações de estruturas conceituais. A gente sempre fala, tenta ver, além da palavra final que a gente vai usar, sempre pode ter alguma ideia, algum insight sobre sua própria pesquisa, sobre seu projeto, tá bom? E como sempre, o professor vai falar, depois abrimos espaço para a palavra e a ideia é terminar até às 6. Bem rapidinho, semana que vem tem o seminário do professor Adriano Nardi, também trabalhou na química, com mapas conceituais. Depois o EPIEC, lembra? Vai ser na EASH, aí o seminário vai ser lá, mas assim, vocês estão convidados, quem puder ir lá, seria interessante, não tem seminário, porque estaremos lá. E o dia 24, 25, acho que 24 mesmo, né? A gente vai fechar os seminários com uma festa junina, tá? Então, vocês têm que vir a caráter, não? Depois eu vou explicar direitinho. E vamos fazer uma avaliação, não é prova. Vamos conversar sobre. Vou explicar com o tempo como que vamos fazer essa avaliação dos seminários, tá bom? E para receber ideias suas também para o segundo semestre, ok? Então, eu agradeço muito a gentileza do professor Flávio e ele vai começar a conversar com a gente. Obrigada, Flávio. Obrigado, Maria Helena. Bom, eu agradeço o convite, né? Porque é sempre gostoso falar do trabalho da gente, né? Falar com os alunos. Ando meio afastado do programa por conta de tantas outras coisas, né? Então, tenho até bastante informação aqui. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas eu escolhi fazer um apanhado dos principais trabalhos, não diria nem os principais, mas dentro de uma lógica, né? Dentro do meu grupo, do que eu orientei aí ao longo dos últimos... Vai fazer 20 anos, já. Ainda não, mas já vai fazer 20 anos. Então, é uma abordagem um pouquinho assim, tem uma certa linha histórica, mostrando como a gente abordava os problemas e que perspectivas a gente tem hoje. Vocês podem interromper a qualquer momento, fazer pergunta também. Claro, eu sei, oficialmente a gente tem o nosso momento depois de discussão, né? Mas eu vou tentar contextualizar, explicar um pouquinho como é que... não está funcionando aqui. Então, na verdade, eu sou professor sou professor do Instituto de Química, sou da área de ensino. Eu fui contratado em 2006, numa época que ainda não existiam muitos doutores em ensino de ciências. O nosso programa ainda não tinha o doutorado. E eu sou doutor em Química, né? Minha formação foi em Química, mas fui professor de ensino médio e fui caminhando para a área de ensino. E, desde o início, a minha preocupação muito grande era com o aprendizado, né? Aprendizado de ciência, aprendizado de química, mas me incomodava que a gente não pensava nunca no aprendizado no ensino superior. E, como aluno, como todo aluno, eu tinha lá minhas dificuldades para aprender química, óbvio, né? E me ocupava por que a gente vê na licenciatura... Não que não seja aplicado, mas não aparece essa preocupação, né? E entrando no Instituto de Química, eu falei, bom, é lá que eu vou atuar. Eu vou atuar com um curso de graduação, né? Não vou trabalhar com ensino médio. Aí o primeiro aluno que chegou para uma tese era livro didático para ensino médio, mas tudo bem. Que ele não quis trabalhar com ensino superior. Mas
eu consegui, né, trabalhar nisso. Sempre tive uma inserção muito grande na graduação do IQ, participando de coordenação do curso, fui coordenação da licenciatura, fui coordenador do bacharelado, participei de várias alterações e propostas curriculares, e continua não funcionando aqui, peraí. Agora sim, tá. E aí comecei a trabalhar, cheguei lá, e eu cheguei em 2006, numa época, hoje a gente faz bom, né, quase 20 anos, dá para fazer uma retrospectiva, até uma reflexão. Eu sentia, é claro, chegando, né, indo para a área, fazendo uma transição de área, eu também percebia que estava havendo, naquele momento, uma grande mudança, né, até dentro da nossa área, né, de projetos, de temas, de preocupações na área, né, de referenciais teóricos diversos, né. E claro que quando eu entrei aqui eu tinha feito a licenciatura já há um bom tempo, né. Então é engraçado porque eu saí, vamos dizer, daquela ênfase construtivista, né, Ausubel, etc., lá no IQ, o GPEC, né, é muito forte as ideias do Ausubel. E aí bom, que de início eu tinha, quando eu fui aproximando, era isso, né, como referência. Aí eu falei, mas o que está acontecendo, né? E no início eu voltei um pouquinho para isso, porque eu procurava mais aprendizado de conceito, né? Qual que é a ideia? O que se tem? E sem abandonar, né, tanto esses referenciais mais antigos, mas fui pensar um pouco, achei que ainda se valia a pena pensar na perspectiva lá do Ausubel, Novak, né, a ideia de estrutura de conhecimento, né, que muitas vezes se falava em sistema cognitivo, estrutura cognitiva, né, que vem lá da psicologia cognitiva. E a minha pergunta é, tá bom, qual que é a estrutura mesmo de conhecimento, né? O que é? O que são os pontos principais, né? E percebi que o aprendizado de conceitos era alguma coisa interessante para olhar, né? Não só desenvolvimento de habilidade, bom, claro, né? Nos 2000, habilidade e competência era o ápice, né? Hoje a gente tem até raiva disso, né? Está até cansado, né? Até para onde foi, né? Mas, então eu mantive um pouquinho essa ideia, né? E a ideia muito porquinha aqui, tá bom? Muito simplista, tá? Que eu vou usar daqui do passado. Eu não estou trabalhando com aquelas perspectivas do aprendizado verbal do Ausubel, né? Não é tanto disso, mas a ideia de estrutura, ou seja, aprender, né, é um processo no qual você vai organizar elementos do seu conhecimento, né? Você vai organizar o que você sabe, né? E aí cai, né, numa alegoria aqui de montar, organizar, hierarquizar, né, fazer ligações entre pedaços, vamos dizer, de conhecimento aí. E os pedaços de conhecimento que eu foquei são os conceitos, né? E aí, claro, o instrumento, né, mais conhecido na época era o mapa conceitual. Então, semana que vem vai vir o Nardi aqui, que é aluno do programa. Eu tive em bancas dele, qualificação, né, aluno do Paulo Rogério, que esse sim é o especialista em mapas conceituais do programa, tá? Ele brinca, ele fala que eu sou o mapeador do Oeste, ele é do Leste, né? Mas, na verdade, o grande quem compreende mesmo e colaborou muito é o Paulo Rogério. E isso aqui é um mapa conceitual de mapas conceituais, né? Então, para quem não está tão familiarizado, talvez, porque é algo também tão antigo, né? O mapa conceitual é uma organização estrutural, né? Uma organização gráfica de conhecimentos, onde os conceitos, que são palavras, estão nas caixinhas. E as relações entre os conceitos, né, são estabelecidas através de frases de ligação, né? Conceito, em geral, é um substantivo, né? Alguma coisa, um objeto. E as frases de ligação mostram quais as relações entre os conceitos. E frase precisa de verbo, quer dizer, nessa concepção de mapa conceitual, né? E a frase, um conceito ligado a outro, e a relação estabelecida entre frases, dá o que a gente chama de proposição. Então, eu comecei a trabalhar com os mapas no seguinte sentido. Eu queria trabalhar com conceitos fundamentais para a química. O primeiro conceito que eu escolhi foi o de equilíbrio químico.
né? Então, seriam conceitos que passam todo um curso de graduação, que o aluno vê em diferentes disciplinas. E, inclusive, o meu objetivo, assim, naquele momento, era tentar captar as mudanças que iam ocorrendo, né, nessa compreensão dos alunos ao longo dos seus estudos. Os mapas conceituais surgiram lá com o Novak exatamente para analisar esse tipo de coisa, estudos longitudinais, através de um material que ele tinha por base, eram entrevistas. Mas eu não pretendia desenvolver parte de entrevistas e tal, mas vocês vão ver por onde que a gente foi. Eu comecei a pedir para os alunos, então, fazer, aqui eu já falei, vou pular um pouquinho, né? Os alunos a escrever mapas conceituais. Então, vou mostrar isso para frente. A minha ideia é que é importantíssimo o conceito, né, que aqui na definição do próprio Nova, que é uma regularidade ou padrão, são percebidos como coisas, né, objetos ou acontecimentos, né, pode ser denotados por símbolos, né, ou palavras, que, no fim, é uma generalização. Claro, um conceito é uma generalização de algo. E a proposição, então, entra as frases de ligação, e a proposição passa a ser alguma coisa muito importante, porque ela que vai dizer qual é o sentido que o sujeito dá, que ligações ele faz. Uma outra ideia que eu captei nas minhas aulas, inclusive, né, a partir de material de aulas, né, é a ideia de conteúdos de ensino, que nasce lá, ó, até antiga também. Eu só gosto de velharia, né? Então, vem do próprio Cole, né, do César Cole, que depois vem. E aí eu uso, né, nas minhas disciplinas o livro do Pozo, que também já está bem antigo, mas que o conteúdo de ensino pode ser dividido nisso. Todas essas categorias, elas vieram nas reformas curriculares, né, da virada do século. Tá? E elas foram usadas ali pela equipe do César Corro, e eu não tenho nenhum comprometimento com a visão dele de currículo, ensino, nada disso. Eu simplesmente peguei essa categoria aqui e, claro, foquei nessa, né? Então, conceitos, na verdade, a gente vai pensar em fatos, dados, que são informações mais simples, né? São informações, são ponto de ebulição da água, conceitos em si e princípios, né? Quando a gente vai daqui para cá, a gente aumenta a generalidade. Então, tem também aquela ideia de estrutura que tem a ver com as ideias antigas, construtivistas, etc. Então, princípios, né, são ideias gerais. Nessa perspectiva, são ideias muito gerais mesmo, são poucas, que atravessam todo aquele conhecimento. Então, princípio de conservação, né, na ciência. Conservação é um princípio básico. E aí tem a conservação de energia, a conservação de massa, e etc. Eu, voltando, né, tentando ligar isso com a ideia dos mapas, acho que talvez até a gente tenha aqui conceito, se a gente pegar aquela definição, algo entre conceito e princípio, que eu não formulei nada disso ainda, que seriam ideias fundamentais, né? Além desses princípios, que são muito poucos, muito específicos, a gente tem certas ideias que são contextuais dentro de cada temática, né? Então, quais as ideias fundamentais de equilíbrio químico? A gente pode dizer aqui, não vou entrar nesses detalhes, mas especificamente, tá? Mas então isso começou a me interessar e tentar ver como isso aparecia em livros didáticos e como os alunos apreendiam essas ideias. Então, nisso, a ideia da proposição passa a ser importante, né? Porque essas ideias seriam as proposições que estariam, por exemplo, num mapa. Tá? E vocês vão perceber que o mapa, mais do que um instrumento em si, para mim, é até uma alegoria de como a gente organiza o conhecimento, porque eu também vou trabalhar com outras coisas que são semelhantes, mas não é exatamente um mapa conceitual. Bom, então, assim, se a gente olhar, né, até essa ideia do próprio Pozo, ele fala muito claro, né? Quer dizer que conceito dá significado aos fatos, né, que os princípios estabeleceriam relações entre os conceitos, ou seja, de certa maneira, os princípios orientam as proposições, então, né, e a gente, tudo isso, estrutura uma certa rede de significados, né, uma ideia bem construtivista mesmo, tá, de estrutura dos significados dos conceitos, né, dos conhecimentos. Muito bem. Aí, no meio desse processo, uma outra ideia que me surgiu, né, que a gente começou a perceber, eram as redes conceituais. Que a diferença básica é que as redes, que também já tinham tempo e alguns trabalhos até antigos, né,
Simplesmente seriam representações gráficas de relações entre conceitos, no caso. Tá? Bom, pode ser também extrapolado para outras coisas, mas, por exemplo, já é antigo em psicologia cognitiva, testes de relações entre palavras ou entre conceitos, né, em que o sujeito julga uma palavra e outra, ou quão próximas elas são dentro de um contexto, por exemplo. Tá? E essa relação vai te dar uma matriz de similaridade ou proximidade entre os conceitos a partir desse julgamento, e essa matriz pode ser representada numa rede. Né? E vocês veem que os julgamentos aqui, os scores, que podem ser obtidos de diferentes maneiras, eles estão colocados nos vértices que ligam os nós, que são as palavras, os conceitos. Tá? Vocês vão ver que essa ideia a gente hoje expande, porque redes, né, é algo que cresceu para caramba agora e é usado em tudo, né? Inclusive em ciência metabolômica, genômica, né? Falando das nossas áreas mais próximas, se usa, né, redes complexas, e aí a gente disso aí foi chegando e hoje está trabalhando mais com redes complexas. Então, na verdade, o que a gente desenhou lá atrás era um esquema, né, em que a gente tinha um texto, que pode ser uma entrevista, pode ser a resposta a uma pergunta aberta, pode ser um mapa conceitual feito pelo aluno, tá? Pode ser um livro-texto, pode ser o que for. O que eu preciso é transformar aquilo num texto. E, através de alguma métrica, estou usando essa ideia, esse conceito aqui, eu estabeleço relações entre os conceitos que são apresentados naquele texto. Né? A relação que vocês vão ver aqui, o máximo que a gente fez, tem outras, eu pretendo explorar mais até, mas é o que a gente chama de correlação. Eu defino uma unidade de análise, pode ser uma frase. É o que a gente mais usa, uma frase. Tá? Quais conceitos daqueles que me interessam aparecem naquela frase? Se eles estão juntos naquela frase, eu estabeleço uma relação entre eles. Então, marco 1. Né? Vou na minha matriz, estão aqui, o A e o B está nessa frase, eu marquei A e B 1. Né? Não há o A e o D, é 0. Né? Em todo esse texto aqui. Certo? Então, eu tenho uma matriz, eu codifico o texto numa matriz. Bom, e aí quem sabe lá, matemática, química, né, física, já começa a ver que com matriz a gente pode fazer um monte de coisa. Né? Ou seja, a gente pode computar, calcular, né, porque eu tenho uma matriz agora. E eu transformo isso, então, numa rede conceitual, né, que é a expressão gráfica dessa matriz, que pode chamar matriz de associação, matriz de adjacência, depende no contexto do trabalho ali da área, recebe esse tipo de nome, mas uma matriz de adjacência, no caso de redes, e eu posso buscar os significados de cada uma dessas relações e escrever frases de ligação. Eu tenho um mapa. Tá? E isso permitiu a gente a pensar, né, quer dizer, todo o trabalho, então, foi não analisar mapa por mapa, né, uma certa época aqui. Né? Eu vou pular uma aqui, depois eu volto. Então, um dos primeiros trabalhos era pedir para os alunos fazerem mapas. Certo? Então, eu transformava os mapas na rede. Existe, claro, várias estratégias de análise de mapas que você pode ver, número de ligações, ligação que está certa, ligação que está errada, ligação que é significativa, que não é, dá score, não sei o quê. Na área de análise de mapas se faz de tudo. Eu comecei a pensar o seguinte, eu vou transformar isso numa matriz, né? Então aqui, por exemplo, é um mapa feito por um aluno e tal, nem vou entrar em detalhes aqui. Transformo isso numa matriz, mas eu pego um grupo de alunos e eu somo tudo. E aí eu tenho uma matriz do grupo. Tá? E aí a minha ideia é, então agora eu posso tentar analisar isso aqui pensando no grupo. Então, a ideia do meu trabalho não é estudar indivíduos, mas grupos. Né? Então, é a ideia de olhar um coletivo. O cara vira ali aquele grupo um ser coletivo. Né? É um agrupamento dos alunos. Né? Claro que eu não estou esquecendo que existe idiosincrasias, que existem individualidades, mas nesse enfoque eu estou olhando aquilo que é mais saliente, aquilo que é mais representativo das relações estabelecidas. Tá certo? Bom,
Eu encontrei um grupo do México que fazia, na verdade, essa ideia foi meio junto, lendo o trabalho deles, né? E é engraçado que mapas conceituais, nessa época, estava dando um boom, por causa da computação e do trabalho do Alberto Canhas, que criou o CIMAP-TUNS, que é o melhor mapa para se fazer, o melhor programa, software para fazer mapa conceitual, e naquele momento estavam se fazendo os encontros internacionais de mapas conceituais. E o que eles faziam era o seguinte, eles pegavam essa matriz, que era de um grupo de alunos, isso é uma diferençazinha do jeito que eles faziam, do jeito que eu faço, mas a gente vai aqui, olha, e soma, né, todos esses valores, eu tenho um número de relações. Se num grupo pré-ensino, pós-ensino, integral, noturno, o que eu quiser comparar, tá? Químicos e físicos, o que eu quiser, né? Eu tenho um número de N, né, de indivíduos diferentes, eu dividi pelo número de mapas, para ter um parâmetro normalizado. E a outra coisa é olhar quais conceitos, né, esquece o peso aqui, e simplesmente é 1 ou 0. Né? Só conto aqui, eu tenho a frequência. Do total também posso normalizar por um percentual. Tá? Posso normalizar da forma como for. Normalizar é importante para comparar grupos. Só isso. O que esse pessoal do México fazia era fazer uma análise bidimensional da relação, no meu caso, relação mapa, por frequência. Né? Também tudo normalizado. E aí eu defino pela mediana 4 quadrantes. E aí eu tenho os conceitos dominantes, raros, ocasionais e constantes. Quer dizer, um é alto uma coisa e baixa a outra, e etc. Né? E vice-versa. Tá? Bom, isso aqui, então, te dá uma forma de comparar. Né? Eu não vou entrar no detalhe aqui, eu vou falar mais das estratégias do que dos resultados em si, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho, por exemplo, alunos do primeiro ano, né, do curso de Química do período noturno, isso é de 2008, foram coletados esses dados, na disciplina de Transformações Químicas, que é Química Geral, e alunos de Química Inorgânica, que já estavam no segundo ano. Né? Então, eu estou comparando 2 grupos diferentes de alunos, aqui no caso. Tá? Aqui são poucos alunos, acho que só 17, na verdade, desculpem, aqui são os mesmos alunos, não são 2 grupos, não. É o aluno antes de fazer... assim que ele entrou na Química Geral, tem o tema equilíbrio químico, mas ele ainda não tinha estudado. Depois ele estudou no semestre, no ano seguinte, ele estava na disciplina de Química Inorgânica, que usa esse conceito, mas o que tinham todos em comum é ter feito essa disciplina de transformações que aborda o tema, entre outras coisas. E aí a gente pode comparar, né, quais são as diferenças, né, antes de estudar o assunto, depois de estudar. Então, quais são os dominantes, né, quais são os dominantes para os 2 grupos. Veja que são muito comuns, né, a maioria. Ou seja, há uma ideia, e aí quem a gente vai lendo química, a gente vai entendendo que a central é a constante de equilíbrio, a direção da reação, caso o fato da reação ocorrer num sentido e ocorrer no outro, né? Que caracteriza o equilíbrio, né? Temperatura, o princípio de Le Chatelier, tudo é dominante nos 2 casos, continuam dominantes. E tem uma diferençazinha muito pequena, né, de uso de alguns conceitos, mas não tinha tanta diferença. Né? Agora, raros, né, olha que interessante, conceitos da termodinâmica só apareceram depois que eles estudaram, né? Mas eram conceitos raros, né? Não conceitos centrais. Né? E aqui, para vocês entenderem o que significa perceber essa diferença, eu preciso falar um pouquinho do equilíbrio químico, que eu não vou dizer tudo que está aqui, tá bom? Mas aqui tem algumas ideias muito importantes, mas vamos dizer que a gente tem 2 abordagens para ensinar equilíbrio. Uma pela cinética química, que a ideia central é equilíbrio químico, você atingiu numa situação em que você tem uma reação reversível, isso você precisa ter, em que a taxa ou velocidade da reação de reagente para produto é igual à velocidade da reação de produto para reagente. É assim que se ensina no ensino médio. E é assim que é apresentado na maioria dos textos de Química Geral pelo mundo. Tá? A outra abordagem é pela termodinâmica. Né? E a termodinâmica vai relacionar a energia livre,
da reação com a composição do equilíbrio, né? Com a constante de equilíbrio e a composição, na verdade, aqui seria Q, está errado. Minha aluna, copiei da minha aluna, está errado aqui. Tá? Q seria a relação, né? Seria a forma como eu escrevo a constante de equilíbrio, né? Que isso é uma relação matemática entre concentrações e os coeficientes estequiométricos da reação, né? E isso aqui pode... isso aqui estabelece, então você estabelece na situação de equilíbrio o valor que você obtém aqui é a constante de equilíbrio, mas numa reação fora do equilíbrio você tem o que a gente chama de quociente de reação, que não é K, é Q, né? E se eu calculo lá, falo, o equilíbrio, o sistema tem essa composição, calculo, eu vejo que se o Q é diferente do K, o sistema não está em equilíbrio. E eu consigo prever. E, claro, isso vem da termodinâmica. Então, eu vou dizer aqui rapidamente o seguinte. O equilíbrio químico é um conceito que vem do século XIX. Tá? Muito antigo, mais de 150 anos. Já teve vários modelos teóricos, 3 modelos teóricos distintos. A partir do século XX, o modelo teórico que explica melhor o equilíbrio químico é a termodinâmica. Certo? E a gente continua ensinando para os alunos pela lei de ação das massas, pelo modelo da cinética. E o que a gente percebe, já vou adiantar o resultado, né? De todos esses estudos, porque a gente pegou mapas, comparou e tal, é que os conceitos termodinâmicos são pouquíssimo usados por alunos mesmo do 4º ano do curso. Ou seja, a estrutura conceitual que você foi submetido lá no começo da tua vida, você vai carregar para o resto da vida, aí você fez físico-química, termodinâmica, e não muda nada. Não muda nada. Né? E a gente pegou aqui com esses estudos. Eu já vou adiantar que hoje, desde 2014, no IQ, na Química Geral, a gente está em abordagem termodinâmica. E eu vou mostrar dados depois desse período. Tá? Muito bem. Mas uma coisa que a gente fez, quer dizer, isso aqui é até meio... A gente depois começa a ver, mas ficou legal quando a gente pensou o seguinte. Vamos computar quais são os pares, né, as concorrências maiores aqui. E vamos construir redes a partir dessa matriz. E a gente pode construir várias redes diferentes. Uma das primeiras, né, que a gente começou a fazer nós vamos fazer o seguinte, vamos ver quais são os mais... que tem maior concorrência, né, que tem maior número de relações feitas pelos alunos, os pares, e vamos construir redes a partir daí. Porque se eu construir uma rede, com tudo isso aqui, ela fica bem complicada de analisar. Então, uma das abordagens que a gente foi pegar o que a gente chamou de primeiro quartil, né, que ordena os valores e pega os 25% mais, de maior concorrência. Tá? E aí a gente faz... eu vou ter que mudar aqui. Deixa eu ver, dá para me ajudar se eu estragar a gravação? Não adianta, a gente tem que usar o PDF mesmo, não adianta. Só muda para mim a apresentação para a forma de PDF. Só abre o PDF para mim, isso. Pronto, melhor. Aí tem que pôr ele para funcionar. Espero que na gravação saia esse. Não, aí tem que... Tá, beleza. Bom, então, a partir dessas matrizes, né, a gente podia fazer redes que representavam as principais relações feitas. Tá aí. Vamos lá. Isso, pronto. Então, aqui eu vou mostrar para vocês 17 alunos, um conjunto de 17 alunos. Por que só 17? Na verdade, eu tenho esses dados para alunos em diferentes anos nessa época, tá? Correlacionando com as disciplinas que fizeram. Mas aqui que a gente quis pegar os mesmos alunos, e aí, quando você vai aplicar, você tem 60 alunos que entram, mas quantos estão matriculados? Sobra 17 só. Mas tudo bem, aí a gente consegue fazer, então, um mapa conceitual, porque aí a gente volta naqueles textos, né, naqueles mapas, e vê quais são as principais relações estabelecidas.
Então, vocês estão vendo aqui um percentual, mas, na verdade, é um número até pequeno, né? Eu coloco os verbos aqui e consigo analisar. Não vou entrar em detalhe aqui, pessoal, eu só quero mostrar as diferenças que a gente conseguiu captar. Isso antes deles estudarem química geral. Ver até que tem uma ideia importante aqui de direção de reação que está separada do resto desse mapa ou dessa rede aqui, né? Agora, aqui é depois deles terem estudado. Então, eu não vou discutir detalhes aqui, que não dá tempo, mas só vocês percebem que a gente percebe uma complexidade maior desse ser do grupo, né? Desse ser social ali, vamos dizer. Tá? Claro que quando você vai olhar os mapas individuais, eles são diferentes, e eles são. A gente também já fez isso, etc. A gente também começou a estudar outras maneiras, porque nessa época, tudo isso era feito à mão, tá? Planilha de Excel e tal. Tá? Hoje está mais fácil. Então, e hoje já tem inteligência artificial para usar. Então, agora já isso aqui já está até fraco, né? Vamos dizer assim. Aqui também são coisas que a gente coleta nas próprias relações, né? Aqui era obtido até são mapas conceituais também, né? No caso de disciplinas que eu dava e tal. E a gente também então faz essas coisas. Aqui eu tenho. A gente começou a brincar, vamos mudar a forma de fazer a rede, né? A rede vizinho mais próximo é a rede que eu centro no conceito. Eu pego o conceito e vejo com quem ele está mais ligado, né? Quem é a concorrência maior, e faço as relações. Aqui é a rede que eu faço o corte, né? Por exemplo, 25% dos maiores. Então, aqui eu tenho uma ideia centrada nas relações mais importantes, e aqui nos conceitos, está centrado mais nos conceitos. Enfim, a gente foi trabalhando com isso. Bom, acontece que, vocês vão ver talvez no próximo seminário, fazer mapa conceitual não é uma coisa fácil. É um aprendizado longo, árduo. Então é difícil você coletar bons mapas, né? E aí eu comecei a trabalhar com textos, lendo uma tese antiga do grupo, do programa. A gente começou a fazer perguntas dissertativas e colocar uma lista de conceitos para o aluno usar na resposta. A gente chama de conceitos indutores. Então, aqui vocês vão ver, isso aqui é aluno de ensino médio. Peguei um exemplo de ensino médio, foi um aluno de iniciação, que ele fazia o estágio curricular numa escola pública. E a gente, então, vai marcar, né, os conceitos que estão em cada frase, faz as concorrências, e aí a gente busca ali, né, faz aqui, só mostra como é que é feito, né? É como se fizesse para cada texto um mapa conceitual, né? Faz uma proposição para cada texto e constrói a matriz. Tá? E essa é a rede que a gente obteve dos alunos antes de estudarem sobre cinética química, né? Velocidade de reação. E tinha o termo velocidade de reação e rapidez também, mas isso é uma outra história, né? Eu não vou entrar nessa questão, mas veja que eles já sabiam antes de estudar que temperatura, quantidade de reagente e pressão devia alterar a velocidade da reação, né? A concentração também, e talvez o volume. Eu não tenho, nesse caso, eu não tenho o contexto da turma em si, mas é interessante observar que eles já identificavam quais eram os parâmetros que alteram a velocidade de reação. Não sei se já estavam fazendo alguma relação com outros conhecimentos, mas depois deles terem uma aula só, né? Era uma aula ou duas só. Aula normal, assim, expositiva, nada, não era a investigação de uma estratégia de ensino. Veja como o número de relações é bem maior, e aparecem aqui colisões, que vêm da teoria de colisões, e energia de ativação. Que justamente no ensino médio, energia de ativação é o modelo, vamos dizer assim, muito simplesmente usado nesse caso, eu acho que é por aí mesmo, que explica a ação de um catalisador que não aparece, é um conceito que não aparece antes. E aparece superfície de contato, que não aparece antes, e tudo isso pelo modelo das colisões. Né? Então, poxa, isso faz lógica com o que o material de ensino médio apresenta, a aula, etc. Bom, eu falei dessas redes, tudo feito à mão, mas depois a gente descobriu, e aí é graças até a um aluno de doutorado da física, né, do programa, que perdeu o orientador saiu do programa, ele já tinha trabalhado comigo numa escola de nível médio, bateu na minha porta, aí falou, estou trabalhando com uma outra referencial que eu já vou falar, que é a representação social e redes sociais.
Falei, rede? Me conta essa rede aí. Aí mostrei as coisas para ele e falou, tudo a ver. Ou seja, ele lembrou, né, coisa que eu tinha chegado a ver, né, mas ainda era meio, não fui muito atrás, que é a ideia de redes sociais ou redes complexas, né, que é representar qualquer coisa na forma da relação entre esses objetos. Né, que eu falei, a gente usa agora para genômica, para proteômica, metabolômica, todas as ômicas e mais um monte de coisa. Né. O que está por trás é a matemática de grafos, né, então, nó, e a relação entre os nós são os vértices. E aí, claro, né, como é que você organiza? Essa é uma forma computacionalmente que o computador grava, né, transforma isso num array, né, um vetor, né, que são os nós, e tem também um arquivo que mostra as conexões, certo? Mas uma outra forma, que a gente é mais visual, é exatamente a matriz de adjacência. Tá? E aí, assim, métricas, aí a gente foi aprender e aprendeu as métricas das redes, né? Como se analisa essas redes. Então, você tem análise desde métricas que olham uma rede como um todo, como análise de cada nó de uma rede. Então, agora, lembra aqueles diferentes tipos de rede? Quer dizer, isso aí para mim aponta, poxa, eu posso pegar aquela matriz e analisar a rede completinha agora. E é o que a gente está fazendo, vendo como os parâmetros mostram as redes obtidas daquele jeito, ou de mapas ou de textos, né? Como a gente pode usar esses parâmetros para entender mudanças, para entender a natureza dessas representações e relacionar isso com o conhecimento, com a estrutura de conhecimento, né? Então, assim, métrica geral é o número de nós, ou no nosso caso, o número de conceitos, número de arestas, ou os valores de concorrência. Né? O grau médio é quantos vértices, quantas ligações, em média, os nós fazem, né? A média. A densidade é a quantidade de arestas, né, existente no grafo, né, dividido pelo caminho que você faz aqui entre os diferentes nós numa rede. Né? Eu não vou entrar em detalhe nessas medidas aqui, tá? Mas uma rede com densidade igual a 1 é uma rede que todos os conceitos estão ligados a todos os conceitos. É isso que é importante a gente ver aqui. O diâmetro de rede é o maior caminho que você precisa fazer. Então, nessa rede, por exemplo, eu tenho que fazer o maior caminho que eu tenho, a do V4, 5, 3, 1. Né? Quer dizer, para chegar no 1, eu tenho que fazer andar por 3 arestas. Né? E é o maior caminho que eu tenho para percorrer, que mostra a maior distância. Esse é o diâmetro. E existe aquela centralidade do nó. Né? Eu não vou mostrar as fórmulas aqui, tá bom? Mas só as ideias. Né? Então, grau é o número de ligações. O grau pode ser ponderado quando aqui existe um peso, por exemplo, a concorrência, que é o que a gente usou até agora, a gente pretende usar outras. A proximidade é o quanto cada nó está mais próximo dos outros na rede. Então, por exemplo, o 6 e o 8, vocês percebem que são nós bem periféricos. Né? Enquanto que o 4 e o 1 são centrais. Né? A intermediação é quem está intermediando a rede. Olha, se eu quebrar essa relação, eu quebro a rede. Né? Então, eu tenho um grupo aqui, pode ser uma ideia, aqui uma outra ideia. Se eu quebrar essa relação, eu desfaço a ideia, a estrutura. Né? E o autovetor é os mais importantes, que são mais ligados ao mais importante. É o cálculo na matriz dos autovetores da matriz. Tá? E eles vão dar sentido ao quê? Não vou explicar também com esse detalhe, mas eles vão dizer quem é o mais importante, que está ligado com os mais importantes. Tá? Ou seja, nesse momento que eu me arrependi e vi que com uma das reformas curriculares, quer dizer, me arrependi não, percebi como foi importante, em umas reformas curriculares que a gente fez, colocar álgebra linear e tirar vetores do curso de Química. Então, por outras coisas também da própria Química. Bom, e também uma outra coisa que as redes permitem é um conceito que a gente pode dizer, que é olhar os grupos dentro da rede, os grupos que estão mais conexos, né? Que a gente chama de modularidade. Então, tem vai usar, né, a álgebra linear naquela matriz ali, vai usar toda a computação para a gente definir. Aqui é muito fácil, né?
você consegue ver aqui em cada cor grupos diferentes, né, que formam essa estrutura. Muito bem. Então, a gente passou a aplicar essas redes nos textos que os alunos escreviam. E aí, eu vou mostrar um que não deu muito certo, que é onde a gente parou. É uma tese mais recente, que a gente testou, não que não deu certo, né, mas a gente obteve, né, como nós temos textos muito curtos, é uma resposta, então um parágrafo ou dois, né, tudo está muito conectado, né, usando a frase como limite, né. Então, as redes são extremamente, diâmetro muito baixo, extremamente densas, né. Tem alguma característica ainda geral da rede, que eu não vou falar aqui, que a gente indica algumas coisas, né? O grau médio, o coeficiente de cluster, eu nem vou comentar aqui. Mas, nessa abordagem, a gente tem aqui, a pergunta, na verdade, era defina um sistema em equilíbrio químico, tá? Do ponto de vista macroscópico e microscópico. Era essa a pergunta, com uma lista de conceitos. E se a gente olhar, a diferença não é tão grande pré e pós. Isso aqui é na química geral, já há muito tempo também, em que os alunos responderam antes e depois na prova final. Tá? Então, eles responderam seriamente, porque era ali a nota. Né? Às vezes a gente consegue umas parcerias boas com os colegas. Em geral, você tem dado. Mas a gente vê certos núcleos, produto, reagente, concentração e composição. Se a gente olhar aqui, reagente, produto, concentração, mas agora está ligado com a extensão da reação e direção da reação. Né? Quem entende de equilíbrio químico, eu não vou discutir aqui, gente, mas começa a perceber que há uma relação de significado aqui interessante. Tá? Então, a gente começa a captar isso aqui. Né? Aqui, esse já é um grupo mais ou menos do que sobrou, né? Mas velocidade da reação, reação inversa e reação direta. Velocidade de reação, reação direta, inversa e direção de reação. Né? Então, continua, mesmo depois do ensino, reforça aquela ideia do modelo cinético do equilíbrio químico. Mas foi assim que, nessa época, foi ensinado. Tá? A gente fez as métricas de nós, né? Então, a gente acrescentou, aqui não aparece, mas a gente acrescentou a frequência que aparece nos textos, que não é uma métrica de rede, mas a gente pode colocar. A gente tem aqui o grau ponderado, né? Aqui é o que mostrou diferença, tá? O autovetor, então a gente percebe, olha, quais são os grupos pelas diferentes redes que são os mais importantes, né? E a gente tem o pré e o pós. E, basicamente, né, as ideias centrais estão na coisa de equilíbrio químico, produto, reagente, direção inversa, reação inversa, direta, reação química, dinâmico, composição, concentração. Quer dizer, as ideias mais centrais de todos os textos, juntando todos esses textos, saem daí, né? Que tem a ver com essa observação, com essa definição de equilíbrio químico. Tá? Então, tem algumas diferençazinhas, pré e pós, eu não vou entrar aqui, mas o fato é que, sim, aqui a gente colocou aqui algumas observações, tá? Eu não vou nem ler aqui, vou passar, mas porque é o que deu para a gente fazer com esses dados, com essa abordagem. E agora eu vou ter que, também, num outro projeto, testar outras métricas, né, que também já são feitas na literatura, etc. Por exemplo, ponderar a distância entre as palavras, né, fazer grafos direcionados, né, então, se vem logo depois, né, o que vem antes não conta. Então, tem vários testes para fazer, mas, assim, nos trabalhos que a gente está fazendo, a gente costuma pegar a coisa mesmo na raça e querer olhar, ao invés de usar o que alguém disse que usou. Né? E ver qual é o problema, o que a gente olha ou não. Bom, mas aí eu vou dar um outro exemplo. O outro exemplo é o de interações intermoleculares. Os temas que eu trabalhei esse tempo todo foi equilíbrio químico, interações intermoleculares e agora termodinâmica química. Né? E aqui a gente pegou um mestrado, que a gente pegou um livro mais usado ali, mais comum, e pegou o tema, como o tema aparece nesse livro, e transformou o texto do livro numa rede. Eu vou passar rapidinho aqui. Antes até dessa dissertação de mestrado, num doutorado, uma aluna construiu um mapa
a partir dos textos do livro. Ela varreu esse livro inteirinho, onde aparecia interação intermolecular, e foi fazendo mapas, né? Quer dizer, mas isso não é nenhuma novidade. Você transforma textos em mapas numa boa. Quem sabe fazer mapa, transforma texto em mapa. A gente escreveu até um artiguinho mais recente, dando dicas, né? Dando tipo um algoritmo, né? O algoritmo, né? Faz assim, observa isso, olha, né? E usando isso, ela encontrou, e eu não vou entrar com detalhes, mas eu só vou mostrar para vocês assim, ó, esse é o capítulo que trata o tema. Tradicionalmente, o tema é introduzido no curso de Química, mostrando os diferentes tipos de interação entre moléculas que existem. Tá? Como se fossem coisas distintas. E eu já peguei entrevistas de alunos, os alunos pensando que ou duas moléculas interagem por um ou por outro. Ou seja, ensinamos compartimentalizado, forma estruturas de conhecimento compartimentalizada. Com o mapa, a gente começou a perceber, ó, polaridade, polarizabilidade, são conceitos moleculares. Esses é que unem essas interações. Bom, todo mundo que conhece bem esse assunto sabe disso, né? Mas ele aparece, ele tem uma saliência quando você pergunta para o aluno, né? Não. Certo? Então, na verdade, né, polaridade e polarizabilidade, e hoje isso aqui está em qualquer livro didático, no meu tempo era tudo preto e branco, né, e não tinha essas figuras, você num computadorzinho desse pode até calcular essas áreas aqui de distribuição eletrônica. Né? Então, o conceito de nuvem eletrônica, polarizabilidade, distorção da nuvem, pensar a molécula com núcleos e uma eletrosfera em torno dela, é fundamental para entender direito esse assunto. Alguns livros, mais de fisicoquímica, até do próprio autor aqui, aí começa por esses conceitos, mas na química geral não. Né? Bom, esse assunto tem outras coisas que a gente já percebeu, é do Atkins. Tá? Então aqui ele fez o quê? Identificou por frequência quais as palavras mais frequentes e interessantes que é molécula. Tá? Tudo bem, mas é legal ver, né? Ele fez um número de conceitos, 66 conceitos. Organizamos esses conceitos em categoria. Agora estou usando aquela ideia lá do Pozo, né? Quais são os conceitos, a categoria deles? Mantivemos, então, 66 conceitos. Buscamos os princípios, aqui eu deveria pôr entre aspas os princípios, porque a interação entre moléculas, substâncias são feitas por moléculas, e moléculas estão em movimento e interagem, esse é um princípio fundamental na química. Tá? Esse é um princípio. Agora, aqui o que a gente tem que estar chamando de princípio aqui é meio essa transição, ou seja, as conexões entre os conceitos. Tá? E a gente listou, né, discutiu muito, né, é uma análise de conteúdo mesmo, né, discutindo o que seriam princípios, onde estariam, olhando o texto. Os fatos aparecem como exemplos, aparecem como listas, quadros, tabelas, gráficos, tudo para ilustrar certos aspectos. E em qualquer livro didático aparecem coisas desse tipo. Então, são os exemplares, né? São os fatos exemplares do assunto. E aqui a gente fez uma rede, essa rede foi para testar a nossa ideia. Né? Aqui são as duas, três primeiras páginas, a introdução do capítulo. E vocês estão vendo aqui a ordem de frequência, a molécula é maior, depois vem interação, líquido, sólido, propriedade física. Né? Então, a gente ordenou aqui por frequência. Aqui o número das bolinhas segue, né, o diâmetro segue a frequência. E vocês veem aqui nas arestas, são as ligações de maior concorrência. Tá? Eu não pus os números aqui para não ficar... Né? Mas pelo diâmetro vocês veem quem está mais ligado ou não. Ou seja, eu posso cortar aquelas que têm menos relações, etc. Tá? Aqui é por grau de intermediação, quer dizer, a ideia de molécula que intermedia todo o conceito, né, todo o conteúdo. Eu acho legal quando isso aparece assim, tá? É totalmente lógico, é óbvio, mas fica mais óbvio quando a gente vê. Esse que é o lance, tá? Então vocês veem aqui, olha o tanto da intermediação, mas aí ele fez para o capítulo inteiro, tá bom? Então, molécula e interação são os conceitos de maior grau. Aqui a gente depois fez estudo de modularidade, etc. Eu não trouxe tudo, era só para ilustrar
o que a gente pode fazer. Então, aqui já não deu uma rede tão densa, né? Porque era um texto só e um texto longo, né? Então, a métrica de concorrência consegue mostrar. Aqui a gente tirou o termo molécula, que é o mais importante, né, o que liga mais, exatamente para separar os grupos. E, então, aqui, pela cor da palavra, já são alguns grupos, tá certo? Aquelas, pela modularidade, né? Eu não vou ler aqui, pessoal, mas você tem basicamente 3 grupos grandes, um que apresenta as interações, um que discute coisas mais gerais relacionadas às propriedades físicas, inclusive moleculares, e aqui coisas mais de aplicação do conceito. Tá? Enfim, mas a gente... bom, vou aqui só para vocês perceberem que, na verdade, a gente queria fazer aqui, nesse trabalho, uma ideia, né? Verificar se a coisa podia ser usada. E o último referencial, assim, que eu estou bebendo, né? E aqui tem uma especialista dele, que é a professora Daisy, que também quem trouxe isso para o nosso grupo foi o Márcio, esse aluno de doutorado, é o das representações sociais. Eu não vou ter nem tempo aqui, porque já estamos meio avançado, tem mais uns 10 minutos aqui, mas tudo bem, a gente fala um pouquinho mais. Mas a teoria da representação social é uma teoria da psicologia social, tá? De linha francesa, sim, com muita incidência no Brasil, né? Que é muito usada até no campo da educação, mas não como eu estou usando, não para conceitos, não para aprendizado, mas para discutir ideias, representações sobre a educação em geral. Por exemplo, esse meu aluno, o Márcio, ele já chegou com dados coletados, etc. Eu fiquei na dúvida, até queria colocar o dele aqui, que acho que interessaria bastante, mas ele era físico e ele estudou qual é o papel das atividades práticas no ensino de física. Né? Então, isso funciona muito bem a teoria. Ela é feita para isso. Só dando não apresento aqui, mas ele pegou o Encontro Nacional de Ensino de Física, né? E mandou uma mala, fez uma mala direta com todos os participantes e aplicou, né, a tomada de dados. E a gente depois né, eu vou mostrar aqui como é que é feito a análise, a gente conseguiu agrupar pelas ideias aqueles, e fica nitidamente o físico da hard science e o pessoal da educação e os alunos da licenciatura. Formaram 2 grupos completamente distintos. Né? E isso é muito legal, quer dizer, porque por métricas, aquilo que a gente já imagina está lá mostrando. Né? Mas a teoria ela é usada, então, para trabalhar de objetos sociais, para identificar e analisar ideias de determinados grupos sociais. Tá? Então, na formulação do Moscovici, pois a Daisy pode dar até mais detalhe aqui, mas na formulação do Moscovici, ele até separa o que é o conhecimento reificado, um conhecimento acadêmico. Né? O primeiro estudo dele, a tese dele foi sobre psicanálise. E ele estudou exatamente como as pessoas percebiam a psicanálise, qual a representação que as pessoas tinham de psicanálise, que nos anos 60 era algo que estava na mídia, né? Lá na França, certo? Em especial. Né? Então, não é o conhecimento dos psicanalistas, é o conhecimento de senso comum. Opa, é uma estratégia para ver conhecimento de senso comum. Começa a lembrar algumas relações da nossa área aí. Né? Então, assim, ela tem a função, né, da representação social tem uma função de saber, né, que seria adquirir novos conhecimentos. Né? E, de novo, olha que interessante, né? Esses novos conhecimentos se aderem de maneira inteligíveis com os consolidados e seus respectivos valores ao mesmo tempo, que proporciona condições favoráveis para a comunicação de saberes do senso comum entre os integrantes do grupo social. Eu não consigo ler isso e não lembrar de coisas da nossa área, né? Como as concepções alternativas, o conhecimento de senso comum. Né? E também, se a gente pegar o conhecimento científico, também a comunicação entre nós se dá através do quê? Dos conceitos, das ideias, dos princípios, que a gente nem transfere. Né?
A gente não, eu brinco, né, na licenciatura, aqui, se eu for falar de educação, eu tenho que definir o que é educação na minha visão. Mas se eu falar molécula, eu não preciso definir molécula, nós vamos conversar numa boa. E é esse tipo de conceito que eu estou trabalhando. Tá? Tem a função de criar identidade entre os indivíduos desse grupo social, tem uma função de orientação de condutas e ações, campo da psicologia, ou seja, quer ver como é que é as condutas das pessoas, né? Os comportamentos, enfim. Né? Para a política, por exemplo, é fantástico, né, a teoria. Então, é usado. Né? Justificar, tem a função de justificar, né, argumentar, avaliar os comportamentos realizados. Bom, dentro da teoria do núcleo central, da representação social, tem a teoria do núcleo central, que é estrutural. Aí chamou a atenção. Né? Eu já conhecia isso do trabalho da Daisy, de trabalho de outras pessoas, e aí, quando chega um aluno com isso, e você precisa qualificar o cara, e etc., e tinha coisa das redes, tá bom, então vou ler aqui, vamos entender um pouquinho de representação social. Mas essa teoria diz o seguinte: você tem um núcleo central, uma ideia central, né? São elementos funcionais, né? São normativos, né? Funcional orienta a atividade, normativo, né? É ligado às relações do grupo com o objeto, né? Enfim, várias funções aqui. E você tem um sistema periférico, ou seja, ideias centrais e ideias periféricas. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação da metodologia de aquisição e tratamento de dados da teoria do núcleo central. E o que eu comecei a fazer foi, eu quero aplicar isso para conceito. Fui o primeiro a fazer? Não. Tem algumas, mas eu acho que de uma maneira até mais cuidadosa, no sentido de não de cara dizer que eu estou fazendo uma representação social dos meus alunos. Né? Por isso, nas teses a gente escreve, faz uma observação, estamos nos alimentando de toda essa teoria, de toda a sua metodologia, mas nós vamos usar o termo aqui não representação social, mas representação conceitual. Tá? Então, me dá uma certa liberdade, até, quem sabe, num futuro próximo, poder pensar numa ligação teórica, se for o caso. Tá? Mas eu tenho certeza que eu posso fazer isso aqui também sem usar essa teoria em si. Né? Bom, de qualquer maneira, eu não deixei, né, de estudar ou de me preocupar e ter em vista a parte teórica em si. Né? Bom, então a pergunta é assim, né? O que se usa é um questionário, na verdade, o nome disso é técnica de associação livre de palavras, alguns falam evocação livre de palavras, que assim, eu pergunto para vocês sobre esse tema, interação intermolecular, cita 5, 6, sei lá, ou não digo o número, cite as primeiras palavras que vêm na tua cabeça. Tá? E o cara cita. Né? Aí depois a gente pede para ele numerar essas palavras que ele citou, ou seja, ele vai dizer 1 para mais importante e 5 para menos relevante. Tá? Então ele organiza. E aqui tem uma coisa que sempre o pessoal da teoria do núcleo central usa o organizado, né? O julgamento. Mas eu fico com a pulga o seguinte, eu quero comparar, e aí é o dobro do trabalho para os alunos. Mas tudo bem. Que é, eu quero que você faça todo o processo com a lembrança e todo o processo com o julgamento. Porque cognitivamente são duas coisas diferentes. O que você lembra do assunto? Pá, o que é mais importante do que você lembrou? Eu já estou organizando o meu conhecimento, eu já estou trabalhando em cima daquilo. Eu quero ver essa diferença. Tá? Uma coisa muito importante é pedir para ele explicar a escolha de cada uma das palavras. Os primeiros a gente nem colocou isso, né? Mas aí vem dos trabalhos da Daisy, e isso é uma diferença muito grande. Ela tem uma tese de um aluno dela fantástico, que era um grupo de alunos do PIBID e um grupo de alunos que não fez PIBID. E o tema era aprendizado, experimentação também, né? Não. Olha, na experimentação
Foi na experimentação que apareceu a diferença. É. Eu não lembro qual foi o termo indutor que a gente usou. Também não lembro o termo doutor. Acho que era aprendizagem. Mas isso aí que é legal também, vocês perceberem como a gente vai se alimentando dos outros trabalhos, né? Acho que era aprendizagem mesmo. Mas o interessante é o seguinte, as palavras evocadas não eram tão diferentes, mas as justificativas, ou seja, o núcleo é diferente. Não com as palavras, mas o sentido que são dados a elas, né? Isso aí foi elogiado até num congresso internacional na França. Fiquei emocionada, né? Porque o francês disse que era uma inovação mesmo. Porque normalmente você olha as palavras, são as mesmas palavras, é o mesmo núcleo central, é a mesma representação. Então, até num primeiro congresso, a gente disse o seguinte: então o PIBID não tem uma influência muito grande na trajetória formativa dos pibidianos, ficamos tristes, né? Chegamos a apresentar isso no IMPEC. Depois viemos com essa ideia aí de ver o sentido, e na hora que a gente viu o sentido de experimentação para os bacharéis era diferente daqueles para os alunos. Era química. Química mesmo? A palavra indutora. Química. Exatamente. Porque aí uns diziam química, precisava estudar muito, precisava de experimentação, coisa e tal. E acontece que os sentidos do é difícil, tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que investigar, e a experimentação era diferente para ambos os grupos. É o sentido das palavras evocadas. Sentido das palavras. Palavras são conceitos e tal. Então, foi um negócio... Eu acho esse doutorado bem importante por causa disso, por causa dessa história da gente entender que o sentido é muito importante. Então, veja que interessante, né? Aqui a gente explica a escolha de cada uma das palavras. E isso é fundamental. A gente tem aqui os dados que eu vou mostrar, tem tomada de dados 2015 e depois 2018. Só depois de 2018 que a gente pediu isso, né? Mas a gente já usava aquela ideia dos textos com conceitos indutores. Então, eu peço, agora é a minha parte, né? Você vê que a gente não é da psicologia social, mas a gente colabora. Agora, eu peço para eles escreverem frases que mostrem as relações entre as mesmas. Óbvio, eu quero chegar no mapa conceitual. Tá? Não cheguei ainda, tá, gente? Até esse caminho, os alunos conseguiram chegar até metade. E eu não vou ter aqui tempo de apresentar os significados, tá bom? Eu vou ficar mais no aspecto da técnica em si. Então, aqui, a ideia da gente é... Tá bom, independente de ser representação, não ser representação, se eu chamo de conceitual o quê, eu vou usar a metodologia, eu quero ver se eu consigo ver antes e depois de processo de aprendizado. E aí a gente tem, então, 2 estudos aqui, eu vou mostrar os dados desse daqui, alunos que ingressaram no curso de Química, isso a gente tomou no mesmo ano, e alunos que já eram mais avançados, tinham feito pelo menos as mais importantes disciplinas de cada área. Tá? Então, estavam no mínimo 3 anos de curso. Tá? Então, eu vou mostrar as diferenças. Como é que a gente... Aqui eu vou só mostrar para vocês como é que é o método de trabalho, né? A análise dos dados. Então, o que acontece? Cada aluno, né? Nós vamos montar uma planilha com cada aluno, primeira evocação, seja na lembrança ou no julgamento, as palavras que foram ditas. Isso aqui é só um exemplo, né? Tá certo? E aí a gente vai ver, por exemplo, em que ordem apareceu ligação de hidrogênio. Tá? E a gente vai calcular, deixa eu pular um pouquinho aqui. Desculpa, eu esqueci de mostrar o que se chama ordem média de evocação. Ordem média de evocação, eu esqueci de pôr a equação aqui. Mas ordem média de evocação é a média ponderada da evocação, da ordem de evocação, certo? Então, se essa ordem média der um valor próximo de 1, ela é muito importante. Né? Se der um valor lá próximo de 4, aqui no caso, ela não é tão importante. Né? Não foi tão prontamente lembrada ou julgada como importante. E a outra coisa que a gente estabelece também são as co-ocorrências. Né? Então, quem falou ligação de hidrogênio e falou molécula? Esse aqui falou, é 1. Quem mais ligação de hidrogênio e molécula? 2. Né? E eu faço aquela matriz de co-ocorrência. Tá? E aí são 2 pontos importantes, né, que a TNC tem, que é a saliência que está relacionada com essa hierarquia das representações, a frequência com que uma palavra foi evocada e a ordem média da evocação. E a conectividade, né, que vem da co-ocorrência, né, que vocês já viram que tem a ver com redes. Né?
E aí a gente consegue obter, juntando saliência e conectividade, o que a gente chama de núcleo central e os elementos periféricos. Tá? Como a gente faz isso? De novo os quadrantes, lembra? Né? Uma análise bidimensional entre frequência e ordem de evocação. Aqui a gente define ou uma média, pode ser média ponderada. A gente faz teste de várias coisas, né? E não é uma coisa padronizada, mas a gente busca uma relação do que você observa interessante e tal. E aí a gente pega, então, pode ser mediana, pode ser uma ordem média, uma média de ordens médias, uma média ponderada. Atualmente a gente está usando mais a média ponderada mesmo. E aí o núcleo central são aqueles que têm frequência alta e ordem média de evocação mais baixa. Né? Aí a gente tem a primeira periferia, a segunda e a zona de contraste. Então, na verdade, é núcleo, primeira periferia, zona de contraste, segunda periferia, aqueles menos importantes. Tá? Imaginem vocês que os caras evocam dezenas, às vezes centenas, de palavras diferentes. Tem todo um tratamento, agrupar, lematizar, tá? Que leva meses para o aluno fazer. Tá? Muitas vezes leva tempo. Sempre é uma dúvida, porque em ciências, no caso de conceitos, né, o cara põe polaridade. Pô, que polaridade que você está falando? Né? Então, a gente faz, a gente junta. No caso de conceitos, tem que juntar mais. No caso de senso comum, o pessoal gosta de deixar a coisa mais bruta. Né? Mas aí a gente já percebeu que, para conceito, tem que juntar mais, agrupar em rótulos que têm significado no contexto daquele tema. Bom, e aqui eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui nesse diagrama. E aqui a gente vai fazer, então, aquela matriz. Tá bom? A matriz, a gente vai fazer uma rede. Tá? Mas, aqui eu não vou mostrar a rede completa, eu vou mostrar o que se chama de um subgrafo da rede completa, que é a árvore de máxima similitude. A árvore de máxima similitude é o padrão no uso da teoria do núcleo central. É a rede onde eu vou cortando as arestas menos significativas e deixo as mais significativas. Tá? E o interessante é que ele forma também estruturas. Um parêntese aqui, nós também estamos usando as métricas das redes aqui. Tá? E não inventei isso, quando a gente tem essa ideia, o Márcio teve essa ideia, usou isso na tese dele, a gente vai para o Congresso de Representação Social e encontra o pessoal da Bahia já fazendo isso, com referencial, com tudo pronto, trabalho prontinho, etc. Eles chamam de ancorredes, que seria análise cognitiva por redes. E eles usam aquelas métricas para definir o núcleo. E eu já usei num caso específico e o resultado foi o mesmo. Então não houve ganho nenhum, pelo menos numa primeira abordagem. Mas vocês veem que tem muita coisa para experimentar com dados que já têm 15 anos até. Tá? Mas eu tenho muita coisa para fazer com isso. Muito bem, então a gente olha quem são os elementos centrais nessa árvore. Né? E a gente usa... aqui no caso, eu vou pular isso aqui, porque a gente também pode categorizar as palavras evocadas do ponto de vista da química e tal. Mas aqui eu estou mostrando para vocês, olha só o que deu. Né? Isso são os ingressantes e os avançados. Veja aqui, ligação de hidrogênio e molécula, isso aqui na parte de árvore. Né? Olha quantas evocações vieram. 514 mais diferentes 129. Depois evocações diferentes aqui 124. Nem deu tanta diferença. Tá? Mas o número de conceitos, a gente não usa tudo aqui para analisar, tá bom? Não tem 129. A gente faz um corte também com as mais salientes, né, as mais importantes, não vou entrar no detalhe disso. Mas vê que aqui você tem molécula e ligação de hidrogênio, aqui só ligação de hidrogênio. Isso aqui é ruim, né, para ver estrutura, porque ligação de hidrogênio é central. Só um detalhe, eu também já coletei dados com professores universitários de química do Brasil todo, e ligação de hidrogênio também é central. Tá? Então, não é propriedade molecular, nem outro tipo de... É ligação de hidrogênio. É a ligação de hidrogênio. É a mais forte. Então, eu acho que está muito ligado com a ideia de energia da interação, da força da interação.
A gente tem técnicas para usar outro tipo de métrica, não só a concorrência, que quebra essa centralidade daquele que se destaca. A gente pode tirar ela daqui também, aí a gente vê estrutura. Eu não tenho aqui, claro, não dava tempo de mostrar todos esses detalhes. Inclusive, eu tenho que correr aqui, né? E para definir o núcleo, então, né, os conceitos centrais, veja que eu não chamei de núcleo, né, falei conceitos centrais. Mas a gente tem aqui ligação de hidrogênio e molécula, né? A gente usa tanto a saliência como a similitude, que é da árvore, e aqui seria a somatória da concorrência, aqui o número de arestas. Na verdade, isso aqui é grau, isso é grau total. Tá? E aí a gente determina, então, qual seria o núcleo e os elementos periféricos. Não vai dar tempo de mostrar, eu quero só ilustrar mesmo, gente. Né? Aqui eu vou mostrar a diferença entre um e outro. Uma coisa que a gente tenha percebido que é interessante, principalmente quando a gente pega antes de ensinar o tema e depois, é que o número de palavras evocadas cai drasticamente. Ou seja, o ensino uniformiza, né, aquilo que o cara lembra. Né? É contextual, claro. É lógico, mas é lógico e é legal ver a lógica aparecer de uma forma ali que a gente mede, a gente pega, né? Então, a gente tem aqui, uma pequena mudança, aqui é coisa mais geral, ligação de hidrogênio e molécula, e os alunos avançados têm as interações de Van der Waals e ligação química, aparece como centrais. Né? Claro que a gente olhar tudo isso, olha os significados, e eu não trouxe toda essa análise completa aqui. Também é interessante perceber que conceitos mais gerais, né, acabam perdendo importância quando você pega um antes e um depois, mesmo que isso não está aqui. Isso a gente, reação química, por exemplo, né? Nesse contexto, reação química aqui não aparece mais, né? Então acaba tendo átomo, né? Contextos mais gerais, mais genéricos, acabam caindo fora e isso ficam com conceitos mais específicos dentro daqueles mais salientes. Aí tem você falou da sua participação no meio, eu levei isso no GIRS também, que é no congresso. Aí, como a gente é da área de exatas, né, a gente põe tudo em gráfico. Né? Então, como tem um pré e um pós, eu faço um delta. Né? Delta de frequência e delta de ordem média de evocação. Aí o pessoal achou o máximo, os psicólogos mostrar isso aí. Mas o legal é que você também, análise bidimensional de novo, né? E você olha grupos, né? Grupos que alteraram mais juntamente nas duas, né? Nos dois parâmetros. Grupos que se perderam, a reação química, aqui, perdeu importância, né? E por aí vai, tá? É só para ilustrar. E aqui, para fechar, estou encerrando aqui essa fala. Lembra que eu falei do método de ensino de equilíbrio químico? Eu tinha que mostrar isso. Aqui está sendo escrita a dissertação para ser entregue agora em julho, no Instituto de Química, é uma aluna de mestrado do programa de Química. Lá na Química tem uma linha de ensino de Química. Já a segunda aluna que eu estou orientando nessa linha, como pontual. E olha que legal, né? Eu peguei isso aqui do texto dela agora, correndo aqui, porque tá no forno, né? Aqui são 26 alunos, e eu peguei os 26 que responderam antes e depois. Eu dei essas aulas. A gente gravou as aulas também, a gente sonha em... Agora, com inteligência artificial, nós vamos aprender a usar, e acho que vai ficar muito mais fácil toda essa etapa que gasta muito, né? Mas a gente quer comparar as estruturas com a estrutura da fala do professor, tudo isso, né, do livro-texto, todo esse tipo de coisa. E, inclusive, já teve uma dissertação que fez isso com aquelas perguntas. E veja bem, né, antes, aqui eu só peguei o Verger, tá? Só peguei a saliência, né? Não peguei a conectividade. Olha os conceitos que estão no núcleo: constante de equilíbrio, reação reversível, reação química e entropia, antes de eu ensinar equilíbrio químico. Mas já tinha dado segunda lei. Então, eles já tinham ouvido que, se não tem variação de entropia, o sistema está em equilíbrio. Apareceu a entropia. Tá? Lembra que eu estava abordando o equilíbrio químico após a termodinâmica.
né, que é a segunda lei expressa, né, pela energia livre, né, define, está no núcleo do equilíbrio químico, né, para essa pequena amostra aqui de alunos, né. E aí a gente ficou feliz da vida. Vejam o número de conceitos, tá? Como são muito amplos e eles acabam reduzindo bastante. Velocidade da reação está na segunda periferia. Né? Deixa eu ver, velocidade da reação também estava na segunda periferia, já aqui. Né? Mas foi muito significativo. Le Chatelier sumiu. E eu abordo Le Chatelier para mostrar, né, aí é uma coisa, meu primeiro trabalho foi Le Chatelier, né, para mostrar que ele é um algoritmo falho, né, histórico, importante, mas que não é ele. Na verdade, a termodinâmica explica as observações que o Le Chatelier tentou juntar numa lei qualitativa, né, enfim, tem uma questão epistemológica aí muito interessante desse assunto e está aí muito claro. Então, eu tinha que encerrar por aqui, né? Então é isso. Obrigado. Não passou do tempo. Flávio, super obrigada. Obrigada pela sua falação. Obrigado. Eu acho que tem perguntas, né? Mas a primeira coisa que eu queria te falar é um trabalho imenso, né? Eu fico olhando a quantidade de dados e analisar tudo isso, já de olhar dá assim como, ai, dá um sustinho. Mas eu Na queria mão te perguntar, mesmo. porque no início não tinha, né? E você fala em busca de métodos para as representações de estruturas conceituais. Eu estou te perguntando isso porque eu gostei muito do título, e aí seria, você mostrou várias abordagens, no momento deve ter outras coisas. Qual que te deixa mais satisfeito para entender essa representação de conceitos, pelo menos na universidade, para os estudantes? Ele te dá uma resposta mais robusta, até para entender como eles estão aprendendo? Você já deu umas dicas no meio da tua fala, né? Mas eu queria te perguntar. Não, eu estou querendo apostar mais na representação mesmo, né? na teoria do núcleo central. Porque eu quero fazer uma conversa com a teoria. Para isso eu vou, claro, preciso estudar a teoria muito mais do que... Eu estou ainda na época, vamos dizer, num momento mais operacional mesmo, de aprender a fazer e usar os recursos que a gente tem hoje para isso. Porque é fácil e rápido de coletar o dado, isso é uma verdade, mais do que escrever texto, mas o escrever texto é interessante. Por exemplo, nessa turma, na prova, tinha uma pergunta com conceito indutor, uma daquelas. Tá? Só que a aluna não conseguiu analisar, né? Porque agora está mais fácil, né? Mas para a gente aprender, né, e essa parte do agrupamento, que se mostrou muito crítico nesses casos, poxa, a gente já ia e voltava e faz, agora tenta. Mesmo as médias, medianas, o que nós vamos fazer? Mesmo que você procurava... não, pode ser feito de um jeito ou do outro, e tal, mas como pode ser de um jeito ou do outro? Né? Quer dizer, pessoal de humanas fica falando pode ser de... Aí fala, não me incomoda isso, né? Então, a gente começa a perceber e está tendo mais recursos, os programas estão melhorando, né? A gente usa programas gratuitos para fazer isso. Muito importante, tem o Iramutec, não falei aqui. Eu tinha até marcado lá o Hamlet. O Hamlet é um programa muito antigo, apareceu lá. Foi um dos primeiros que eu usei e era pago. Não era caro, 70 libras, na época não era tão caro. Sim, sim. É um grupo francês que faz em Python um console para você usar o R. Então, tudo isso aqui que eu mostrei é feito no R, sem precisar saber programar, usar o R. Né? Então, cria-se uma comunidade que vai mantendo esse tipo de coisa
E é tudo gratuito, né? A maioria desses softwares são gratuitos. Os softwares de análise de rede, eu só uso gratuito também. Tem caros para vender que faz milhares de métricas, não sei o quê, já plota a relação, coeficiente de correlação disso, daquilo. Bom, trabalho um pouquinho mais, mas eu posso fazer com coisa gratuita e barata. E aí é super interessante te escutar. Mas só para terminar de responder. Sim, sim. É a TNC, mas eu ainda quero investir na relação disso com as redes. Tá? Junto, olhando lá o trabalho do pessoal da Bahia, talvez entrando em contato lá. E da Faculdade de Educação lá, da FACED? Da onde? FACED, da Federal da Bahia? Eu não sei, não lembro de onde eles são da área de computação. Na verdade, é um pessoal da computação que juntou como especialista em representação conceitual da psicologia. Entendeu? E tem, bom, redes, tem um pessoal em São Carlos, né? Transformar texto em rede hoje, gente, tem programa pago que você paga, você boga do livro inteiro, ele te dá uma rede, com todas as métricas calculadas, né? Quer dizer, depois que a gente vai descobrir, vai ver encontrando essas coisas, falando, olha, que saco, né? Então, mas tudo bem, a gente faz no nosso contexto, né? Muito legal. O que eu ia te falar, acho sensacional. Mas olha como é interessante as áreas diferentes, né? Eu já acho muito mais interessante pegar todos esses números e transformar em texto e discutir e na teoria, né? E o Flávio acha mais interessante os números, mas sim, essa é a ciência e a pesquisa na nossa área, né? Vai ter diferentes olhares, diferentes abordagens, porque o que no final me preocupa, estão os números aí, maravilhoso. O que isso me diz do ensino de química na universidade? Bom, eu já posso responder. Não, eu vou te ajudar um pouquinho. Eu fiquei indignada aqui. É que o Flávio tentou mostrar a potencialidade do instrumento para nos dar informações, não é? Quer dizer, informações, você constrói dados. A nossa análise de dados não fica nesses números. Qualitativa. É qualitativa. Aliás, eu nem digo que os meus trabalhos são qual e quant, já me irrita, porque eu já acho que são epistemologias diferentes. Teve um seminário aqui, eu nem devia dizer isso, né? Comprando briga ali com o grupo do colega lá da Faculdade de Educação, mas eu acho que não existe isso de epistemologia qual e quant. Então, toda a armação do trabalho, do Flávio também, tá? Não é porque a gente coloca número que o nosso trabalho tem perspectiva quantitativa. É uma perspectiva qualitativa de compreensão da, enfim, do pensamento das pessoas, tá? Mas respondendo, acho que é importante, a pergunta é a seguinte, né? Então, enfim, realmente, o que você faz com isso, né? E realmente não é uma pergunta, é uma pergunta séria, porque o tempo inteiro, quando a gente chega num resultado, muita gente fala, mas isso é óbvio, né? Bom, primeiro, eu preciso me lembrar sempre que é óbvio, e que bom que o óbvio saiu assim, porque está me dando força para discutir isso. Então, assim, é que, claro, como eu dei um survey aí das coisas, por exemplo, o equilíbrio químico está muito claro para mim que é uma consequência que não é só desse trabalho, mas ele já mostrou uma diferença, né? E que a gente precisa ter material didático diferente do que tem hoje. Certo? Que a abordagem tem que ser diferente. E isso está se refletindo na montagem curricular que a gente está fazendo lá. Você entendeu? Para você ter uma ideia, eu estou dando aula agora, exatamente. Eu consegui abrir lá e pegar. Eu estou na Química Geral, 2 semestres agora, e os 2 vão abordar equilíbrio químico. Né? Exatamente para montar uma história sobre como esse assunto tem que ser tratado, aí com aportes até históricos, se a gente conseguir, né? Porque sempre tem a questão do tempo e tal, mas eu vou chegar no meu material, no meu livro, por exemplo, sobre isso. Então, nenhuma análise aqui sai dos instrumentos. Se não é um químico, um professor de química, que estudou as concepções alternativas daquele tema, que olhou para o conteúdo como ele é apresentado, não consegue discutir nada disso. Né? É isso mesmo. Na verdade, o que eu queria te falar é que é fantástico que isso chegue no concreto, no currículo.
né? Que chegue nas ações dos docentes, né? Mas você entendeu minha pergunta? Como você mesmo falou, eu prefiro números do que texto. Eu só disse, eu gosto muito de texto e menos de número, mas os dois são super complementares. A colega Não, quer tanto fazer que a uma gente pergunta. vai em todos os textos olhar os significados, né? Certo? Então, tem toda a parte qualitativa. O aluno gasta um tempo para montar essas estruturas e depois, agora você fala, agora você vai fazer toda a análise qualitativa disso. Só que ela é orientada, ele não vai ler o texto todo, ele vai buscar onde apareceu energia livre de Gibbs. E ele vai olhar o significado disso lá. Ele não vai ler todos os textos e saírem, as categorias saem. Né? Eu trabalhei com isso, mesmo aqueles textos, uma primeira dissertação foi análise qualitativa de lê e tira as categorias daí. Agora a gente vai olhar para os textos com as categorias prévias. Professor, então, eu estou tentando formular uma pergunta aqui na minha cabeça, não sei muito bem como vai sair, mas eu fiquei pensando muito, especialmente nesse último slide que você mostrou, da mudança das concepções de equilíbrio químico, em como isso poderia ser usado como um instrumento avaliativo, né, pelos professores para avaliar o aprendizado dos alunos. Mas eu também percebi, conforme você foi narrando as mudanças de metodologia que você fez ao longo do trabalho aí do grupo, que no começo o mapa conceitual era produzido pelos alunos, né? Mas depois vocês começaram a produzir o mapa a partir de produção textual, né? Então, produção verbal. Então, vocês consideram que o texto ele evidencia melhor essas relações conceituais e que talvez o aluno produzir o mapa não seria uma boa ideia para avaliar o aprendizado? Talvez o mapa seria até melhor, mas só que eu tenho que treinar os caras em fazer mapa e um semestre letivo na universidade não dá. Eu tenho essa dificuldade. Eu sou professora e eu tento fazer mapas com os meus alunos, mas eu percebo que eles não sabem construir, né? E aí é muito difícil a gente evidenciar aí, isso. eu te sugiro olhar os trabalhos do Paulo, que tem uma linha de treinamento para construir mapa conceitual, e ele desenvolveu isso muito bem, né? Mas esse é o problema, né? Eu comecei a transformar textos em mapas ou redes, etc., porque realmente esses primeiros que eu fiz, eu entrava na sala de aula, tinha que ter 1 hora da aula do colega, eu dava 20 minutos de uma explicação do que é um mapa conceitual, e eles faziam um mapa conceitual. E aí não está, né? Quer dizer, quem é um mapeador, ele consegue, ele também é o tal negócio. O pessoal do mapa conceitual fala, poxa, é difícil aprender, mas aprendeu esse gênero textual, vamos dizer assim, você organiza suas ideias, né? E você organiza isso. Eu uso muito, por exemplo, para estudar textos para mais de outra área, que tem muitos conceitos, que começam a descrever, por exemplo, perspectivas psicológicas diferentes. Vamos dizer, eu vou montando um mapa conceitual, né? Então, ele é muito bom para estudar e tal. Mas esse era o problema. Tá? Agora, ele tem um valor formativo, né, de aprendizado. E você tem que fazer uma boa pergunta também. Né? Então, para o cara escrever, ele está aprendendo, né, para ele fazer um mapa conceitual. Né? E aqui a gente põe escrever. E escrever já não está mais fácil também com as próximas gerações. Né? Então, a gente também trabalha com entrevista, entrevistou professores e transformou a entrevista em mapas. Tá? A gente também usa o que é o tradicional também. Né? Eu vou atravessar aqui para poder te passar o microfone. Eu fiquei um pouco surpreso com a sua colocação falando que tinha que preparar os alunos para fazer mapa conceitual. Eu falo isso porque eu tive experiência muito negativa no ensino fundamental. Eu dava aula para uma turma do 9º ano e era uma turma muito acomodada. Eu fiquei pensando em como eu iria desafiar e tirar aqueles alunos da zona de conforto deles. E eu tive a péssima ideia de pedir para eles fazerem mapa conceitual de um conteúdo de física, porque eu quase fui demitido da escola. Eles odiaram fazer um mapa conceitual. Era como se... Eu não sei, assim, eu percebi que eles não conseguiram fazer o mapa conceitual sobre as leis de Newton e eles odiaram. Eu pensei em fazer uma segunda vez e foi uma experiência
muito ruim. Foi inclusive pais de alunos na escola pedindo que eu fosse demitido porque aquilo era um negócio muito difícil de fazer. Eu sugeri aquilo para os meus alunos porque eu também utilizo mapa conceitual para estudar, para algumas coisas, e para mim funciona. Agora, você falando isso, eu acabei fazendo uma autorreflexão de que talvez eu não tenha preparado eles para fazer aquele mapa conceitual. Eu utilizei uma aula só Ah, não. para fazer o mapa conceitual e queria que você falasse assim um pouco sobre isso. Não, tem aluno meu, ex-aluno meu aqui, tem uma disciplina de instrumentação para ensino que eu uso mapa conceitual, mas eles passam por essa desgrama de fazer mapa conceitual. Muitos adoram, é assim, ou ama ou odeia. Então, eu não lembro, tá na turma do quem odeia ou quem ama. Porque a gente acaba marcando os que amam, porque eles vêm falar com a gente depois. Mas ou ama ou odeia. Mas é tranquilo no sentido, eu até coloco provas como mapa conceitual, etc., mas todo mundo tira nota, tá? Não, é normalizado por 5, não é para... não é... Porque eu quero... No caso, é para mostrar, porque nessa disciplina eu trabalho muito essa ideia de estrutura de conhecimento, né? Aquela coisa de conceito, princípio, ela norteia a disciplina. Então, a ideia da estrutura vai ser consubstanciada ali nos mapas. Então, eles passam por um treinamento, depois eles usam numa outra, mas eu não uso lá, é mais com esse espírito, né? E deles usarem, depois eles fazem uma análise de um conteúdo químico, e eu peço para uma das coisas fazer um mapa conceitual, porque eles vão analisar no livro quais são os dados, os fatos, quais são os conceitos, os princípios que eles tiram. Eles fazem tudo isso numa análise. E peço para fazer um mapa. Mas não é o objetivo que no final do semestre eles sejam bons mapeadores. Eu não coloco isso como objetivo, né? Porque ele tem outro objetivo dentro da disciplina, entendeu? Então, para realmente ensinar a fazer mapa, tem que ter, e eu estou te apontando aqui que tem estudos do próprio programa aqui, né? Que procuram... O Paulo trabalhou muito com isso, em desenvolver estratégias para a formação do pessoal nisso. Não é simples. E vai ter gente que vai odiar, vai ter gente que vai gostar, né? Enfim, acho que é esse o ponto. Tudo bem, professor Paulo? Flávio, perdão. Fiquei com o Paulo na mente. O Paulo... Mas achei muito legal tudo isso da metodologia, porque a gente também trabalha com uma e está buscando métodos para analisar justamente esse processo de construção de conceitos, né? Justamente por conta dessa questão da fragmentação, e que isso não é suficiente para o aluno aprender. A gente quem? Qual grupo? A gente aqui, que é lá do ICB, e trabalha com metodologias ativas para ensinar bacteriologia. E aí... precisamos conversar. Meu projeto de mestrado, essencialmente, eu fiquei muito curiosa justamente com essa questão de que palavras não significam integração. Os alunos não sabem integrar conceitos e saem, às vezes, com defasagem. E aí... tem algumas abordagens que focam. O Paulo segue uma lá dos threshold concepts, né? São os conceitos... Como é que ele traduz isso? Eu esqueci já. Portais, conceitos que você entendeu aquele conceito, aí abriu o portal mesmo da compreensão. Nossa, não sabia. Né? Legal. Mas, não, é uma teoria interessante para olhar, mas eu estou focado mais nas relações mesmo. Mas... Isso, e aí eles falam várias palavras-chave, só que eles não sabem formar uma frase, relacioná-las, para construir esse conceito maior. E aí eu estava sem saber, meu Deus, desesperada, como é que eu vou avaliar isso? E aí você me trouxe uma luz e me veio, só que a dúvida você aplica primeiro esse questionário 1 e repete ele ao final do processo de aprendizagem, supostamente ao final do semestre. Sim, a TALP. E aí eu queria saber se você também aplica um tempo depois para avaliar se isso teve retenção, porque assim, é óbvio, né, entre aspas, muitas aspas, que se você ensinou, logo depois o aluno vai querer aplicar aquele conceito, mas o quanto isso foi significativo, por assim dizer, a ponto de promover o aprendizado, por assim dizer. Ou a retenção, né? É ótima pergunta, é importante. Eu não consegui fazer isso ainda. A abordagem foi de ver se o processo aparecia, né? Se a técnica captava aquilo que a gente fez, né?
Por enquanto, né, olhando principalmente aqui nesse último aqui, que ainda é superficialmente, mas a análise está pronta. Está para eu corrigir a tese dela essa semana, tá? Então, eu só consegui olhar os gráficos, né? Mas, sim, isso era legal. É muito difícil a gente conseguir fazer isso na prática, porque o aluno depois está, sei lá, em que turma, né? E aí você fica caçando esses caras, né? Eu também quero trabalhar muito com grupos focais, né? Com a ideia de discutir com os alunos e as discussões dos alunos virarem essas representações, né? A gente tem umas aulas gravadas de discussões de alunos. Eu tenho um monte de dado que está lá na gaveta que uma hora a gente começa a pegar. E aí utilizar metodologias de análise multimodal. Olha, a pergunta de vocês e a resposta do Flávio me incentivou a agarrar aqui o microfone. Que o negócio é o seguinte: uma das belezas da teoria das representações sociais, isso foi uma coisa que a gente pensou em fazer, não é muito feito, porque tem muito pouca coisa no ensino de ciências da natureza com representações sociais. Tem uma menina da física chamada Alcina, que é do Rio de Janeiro, tá? Uma senhora da física, né, que ficou minha amiga nos congressos. Mas o que é interessante nas representações sociais, vou ser bem breve aqui, é que você pode comparar os do primeiro ano com os do último ano, se você quer pensar em processo, tá? Sem serem os mesmos indivíduos. Porque essa é a beleza da coisa. Entendeu? Então, por exemplo, ciência. Eu quis ver se o percurso formativo nas nossas unidades estavam fazendo com que as concepções ingênuas sobre ciência fossem modificadas. Em quais cursos? Na física, na química e na biologia. O resultado desse mestrado é que eu preciso escrever, eu sou péssima para escrever tracos, mas é o seguinte: o resultado desse mestrado foi que não teve efeito a representação social dos ingressantes era igual à dos formandos. Então, todo o percurso formativo de bacharéis e licenciandos não tinha feito diferença na percepção deles sobre o que viesse a ser uma ciência empírica, uma ciência da natureza. Eu acho um resultado assustador, né? Porque aí é o que o Flávio falou. Então, a gente tem que mexer nos nossos currículos. Tem alguma coisa errada nisso aí. Quem mais mudou... É, um problema epistemológico. Exatamente. É um problema epistemológico. Quem mais mudou, por incrível que pareça, que a gente botou um grupo de controle sem ofensa, tá, gente? Mas foi o pessoal da pedagogia, o nosso controle, né? Esses mudaram mais, provavelmente porque tiveram alguma discussão lá na Faculdade de Educação, que eles não tinham tido no ensino médio, por isso que ele foi fazer pedagogia, porque não gostavam de ciência, e blá, blá, blá. Então, te respondendo, você pode comparar, por exemplo, um grupo do segundo ano, do terceiro ano, que passou por esse processo de ensino, e ver o que mudou em relação ao ingressante. Tá? Sim, é porque a gente queria avaliar uma metodologia ativa, que é chamada Real Lab Day. E eu apresentei agora a minha qualificação, e eles me questionaram. Eu apresentei todo um processo formativo, quantos alunos se desenvolveram, os alunos construíram um poster científico, apresentaram, argumentaram, não foi suficiente, eles queriam saber qual foi o impacto na aprendizagem, de conteúdo, de conceitos. E aí eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que pensar o que eu faço. E aí eu tinha feito já uma pergunta, Você não fez branco, né? Pois é. Eu tinha feito já uma pergunta conceitual, não fiz o branco, não tinha... Mas aí é que está, essa é a diferença, né? Quer dizer, de um paradigma de pesquisa e sim de outro, né? O que você fez aqui no programa está ok, né? Você está pegando elementos dali. Eu fiz uma pergunta, o que eles sabiam sobre aquele conceito, eles falaram algumas palavras-chave, mas não sabiam correlacionar, só que eu coletei as palavras, mas eu não fiz nada mais que mostrassem que eles não sabiam correlacioná-las, por exemplo, pediam para eles escreverem um texto, para eu ter prova de que eles não sabiam. E, no final... eu não fiz ainda essa pergunta, já passaram 6 meses, sobre repetir a mesma pergunta, o que você sabe sobre esse conceito, monte uma frase com essas palavras-chave. Você me trouxe essa ideia de talvez ver agora, depois de 6 meses, tudo bem, já passou, se eles conseguem se lembrar algumas palavras-chave, talvez recuperar aquelas que eles falaram mesmo, se eles se lembram para ver o efeito dessa metodologia nisso. Se você quiser, a gente pode olhar os dados e dar umas ideias aí. Perfeito, pronto. Obrigada, é isso. Agora eu passo nessa dissertação.
Mais alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta para o professor Flávio? Não? Bom, hoje vamos terminar bem no horário. Flávio, super obrigada, foi excelente. Olha, e o melhor, eu sempre falo para eles, venha no seminário, porque podem surgir ideias para seu trabalho. Olha, ICB, para nós também, né? E nós sempre fazemos um exercício, Flávio. Vamos fazer o exercício e vou falar das próximas atividades, tá? É a nossa palavra do dia, que é assim, uma palavrinha que reflita um pouco da tua fala, do que eles sentiram. Então, vamos começar pelo ICB. Eu acho que vou ficar com a rede de conceitos, que é uma coisa que a gente está discutindo muito no grupo agora. Conceito. Aprendizagem. Ideias. Aprendizagem. Quer falar? Que é sua palavra? Ou depois? Representações. Representações da professora. Vamos para cá. Meninas. Grupos sociais. Representações sociais. Você também, todo mundo na roda aqui. Conceitos também. Aprendizagem. Conhecimento. Representações. Mapeamento. Redes. Aprender. Um exercício. Conexão. Relações. Redes. Métodos. Avaliação. E você, professor? Ai. Ai. Ai, de tanto trabalho que ele tem. Todas essas estão no escopo, já dá para ver a frequência, né? Já dá para fazer uma análise. Agora, a prova final vai ser elabore... Interação é legal. Interação, né? Olha, na prova final vai ser o seguinte, você vai dar um número de... qual que é a melhor palavra da sala, tá? E vai explicar a palavra, e vai fazer uma análise, escrever um textinho. Queridos, super obrigada, Flávio. Palmas para o Flávio. Super, super legal. Semana que vem, teremos o professor Adriano Nardi, que ele vai falar dos mapas conceituais, dos portais. Ele tem um trabalho muito bonito, uma tese de doutorado. E aí, quem tiver, claro, mais interessado, porque foi interessante falar de mapa. Não é só amar e odiar, são estilos de aprendizagem das pessoas. É isso, né? E aí, claro, você vai odiar alguma coisa que não se adapta muito ao teu estilo, à tua maneira de ver o mundo. Então, acho que para algumas pessoas serve muito bem, para outras não. Então, acho que essa possibilidade de ver, né? Então, eu, Adriano, semana que vem, dia 10, dia 17... PIEC na EASH, com comidinhas chiques, muito boas. Não entendi, você vai chegar lá? Você chega no Uspileste, tá? E conhece o Uspileste, que é muito bonita, muito acolhedora, porque a estação de trem, você desce praticamente dentro do campus, tá? E lá a sua pergunta, olha, o EPIEC, onde está o auditório? Pronto, tem vários, é grande, mas a gente vai ter mapinhas e tudo mais, tá? Então, vai ser dia 16 e 17, tá? Vai ser um encontro, vai ter várias coisas, vocês podem entrar na página do PIEC para ver a programação, tá ok? Que mais? Dia 24, vamos fechar o seminário. Eu queria fazer uma assembleia, mas ninguém dá conta, muito trabalho, então, provavelmente, a assembleia vai ser logo na retomada do seminário do segundo semestre, tá ok? E nesse dia vamos fazer uma festa junina mesmo. Eu vou convidar todo mundo do programa, com canjica, com quentão, não sei se pode, apaga a gravação, tá? Mas a ideia é conversar sobre os seminários, tá bom? Só que aí, cada um vai trazer alguma coisinha junina, tá? Mesmo que seja uma canjiquinha para dividir, tá ok?
É isso, queridos. Super obrigada. Agradeço de novo o Flávio. Obrigada e nos vemos semana que vem. Qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? Para quem vai apresentar no EPIEC e quer subsídio para a impressão do pôster, precisa enviar até essa sexta-feira. Deixa eu só esclarecer. Perdão. Gente, quem vai apresentar no EPIEC o programa sob nova direção vai imprimir todos os pôsteres. O programa vai pagar, tá? Tem que estar pronto, porque senão depois não temos como, tá? É só montar o pôster. Só, mais nada. Fácil. Desculpa que eles informaram isso, mas não, o programa vai financiar, tá bom? Mais alguma coisa? Não. É isso, Carlitos. Aí a pessoa não leu o e-mail. Fica apavoradinho.